E o corvo aí fica, ei-lo trepado no branco mármore lavrado das antigas palas. Ei-lo imutável, ferrenho. Parece ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída, do lampião sobre a ave aborrecida. No chão espaira a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais, que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais. Nunca, nunca mais. Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Beckenkamp e está começando mais um vídeo da Biblioteca do Beck. Hoje nós iremos falar de um dos autores clássicos do terror, que se não foi o pai, é um dos principais criadores do gênero, também conhecido por usar corvos e a palavra nunca mais em um certo poema. Hoje nós iremos falar de Edgar Allan Poe, mas antes disso, roda a vinheta. Antes de começar a análise, eu queria falar algumas coisas que vão ser um pouco diferentes neste vídeo. Como Edgar Allan Poe é um autor de vários textos curtos, como poemas e contos, eu não consegui decidir falar de apenas um. Eu queria fazer uma análise um pouco maior e de uma forma introdutória para as pessoas que querem conhecer mais sobre o autor clássico de medo. Então, eu vou estar analisando este livro aqui, que é o primeiro volume publicado pela Dark Side, com 16 contos do autor e mais algumas coisinhas extras. Este vídeo será dividido em 3 partes. A primeira será um pouco da parte histórica de quem foi Edgar Allan Poe, para quem não conhece ou quer saber mais. A segunda será a resenha e a análise do livro publicado pela Dark Side, que contém os contos do autor. E a terceira é uma parte extra que eu selecionei um dos contos que está nesse livro e é um dos meus contos favoritos, para falar um pouco sobre ele como se fosse o escolhido para falar quem é Edgar Allan Poe. Então, bora lá! Com sua origem em Boston, Edgar Allan Poe nasceu em 1809 e já se tornou um órfão muito cedo, pois sua mãe tinha morrido durante o parto e o seu pai o abandonou com 1 ano de idade. Com Edgar Allan Poe se tornando órfão com apenas 1 ano de idade, ele foi adotado por John Allan, que deu o nome do meio do escritor, Edgar Allan Poe. Em questão profissional e acadêmica, Poe frequentou a Universidade de Virgínia, no estudo de línguas, porém acabou saindo do curso por conta de dívidas com bebidas e jogos. Logo após esse ocorrido, Poe frequentou a Academia Militar, onde serviu durante 1 ano, de 1830 até 1831. O escritor ficou conhecido também como o primeiro que conseguiu se sustentar com os contos que produzia, aquilo era sua profissão. Existiam várias outras pessoas que trabalhavam com contos de terror antes de Edgar Allan Poe, porém ele foi o primeiro que conseguiu escrever várias histórias de terror em sequência e conseguiu sobreviver daquilo. E isso é um marco muito importante para a história da literatura, tanto do terror clássico como em geral. Edgar Allan Poe faleceu em 1849, com 40 anos, em seu apartamento. Quem foi responsável pelo seu obituário foi o New York Daily Tribune. Além disso, várias de suas histórias, como O Corvo, A Queda da Casa Usher, entre outros, são lidas e readaptadas para outras mídias, não apenas livros, como séries, graphic novels e entre outros formatos, mostrando o legado que o pai do terror nos proporcionou. Agora vamos para a resenha e análise do livro publicado da Dark Side. O livro publicado pela Dark Side se chama Medo Clássico Edgar Allan Poe, volume 1. Ele é uma boa pedida para quem deseja conhecer mais sobre o autor ou caiu de paraquedas e quer saber mais sobre este clássico do terror. O livro é confeccionado em capa dura, muito bem trabalhada e com uma arte muito bonita para quem deseja colecionar. O papel das páginas é o offset, sendo fosco, o que na minha opinião é um ponto positivo, pois gosto bastante desse tipo de papel no corpo do livro. Além disso, o livro traz uma arte exclusiva para cada história apresentada. Na questão de escrita e história, a gente vai analisar de uma forma um pouco diferente, pois este livro é um compilado de vários contos que já foram publicados pelo autor há muito tempo atrás. Então eu vou estar analisando os contos em si e como que eles foram feitos na seleção. E eu vou falar que eu fiquei muito impressionado com o que a Dark Side nos trouxe. Não foi um livro que apenas mostra um conto famoso e vários outros contos que são menos conhecidos. Ele é um livro que consegue misturar vários contos que são muito famosos e importantes que você tem curiosidade de ler, com outros que não são tão conhecidos e que vão chamar a sua atenção também. E é claro, no final tem a cereja do bolo, O Corvo, um dos contos poemas mais importantes do Edgar Allan Poe e que é um dos mais conhecidos atualmente. Provavelmente você já leu esse poema em algum lugar.
E ele traz várias versões desse poema. Além da versão em inglês original, escrita pelo Edgar Allan Poe, ele traz duas versões em português. Uma traduzida pelo Machado de Assis e outra traduzida pelo Fernando Pessoa. Eu acho muito legal você ler essas três versões e fazer as comparações, que tem toda a adaptação de língua, da língua inglesa / inglês americano para o português brasileiro, e a tradução de dois nomes importantes, que é o Fernando Pessoa e o Machado de Assis, para o conto do Edgar Allan Poe. Além disso, o livro é dividido em 4 capítulos que separam os contos em diferentes temas, sendo eles Espectros da Morte, Narradores Homicidas, Detetive Dupin e Mulheres Eternas. E antes de dar a minha nota e minhas avaliações finais do livro e o autor, que é o Edgar Allan Poe, eu irei falar um pouco daquele conto que eu selecionei, que eu falei lá no começo do vídeo para vocês. Então bora lá! A história que eu selecionei para falar um pouco não é O Corvo por ironia. Eu pensei em falar sobre ela, mas eu já vi muita gente falando, então decidi pegar uma outra história que eu gostava. Essa também é um pouco famosa, mas eu achei legal dar uma variada. E a história que eu selecionei foi O Assassinato na Rua Morgue. Ele apresenta o detetive Dupin, que é um personagem criado pelo Edgar Allan Poe, que vai protagonizar várias outras histórias que misturam terror com investigação. Esta história em si apresenta um caso que parece sem solução para o detetive Dupin, onde uma senhora muito importante daquela sociedade e sua filha são assassinados brutalmente por um assassino misterioso e que foge do lugar sem apresentar nenhuma suspeita. Cabe ao detetive Dupin descobrir quem é esse misterioso assassino e como ele conseguiu fugir da casa da Rua Morte. Eu acho ele muito interessante porque eu já falei no começo desse pedaço do vídeo. Ele mistura a investigação policial junto com o terror. Então, a cada página que você vai folheando, você vai descobrindo mais de quem é o assassino e você se impressiona muito no final, criando uma sensação de satisfação por descobrir quem é o assassino, ao mesmo tempo medo de tudo aquilo que aconteceu. Eu gosto muito dos contos do detetive Dupin porque eles foram inspiração para outro clássico que é o Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. Até no primeiro livro, que é Um Estudo em Vermelho, que eu já falei aqui no canal, tem uma citação do livro que ele faz sobre o Dupin, fazendo uma homenagem ao conto clássico do Edgar Allan Poe. E agora vamos para a avaliação final do livro. A minha nota é 5 de 5 para a edição da Dark Side. Eu posso falar um pouco suspeito porque eu amo o Edgar Allan Poe, mas eu vou estar avaliando mais o livro produzido pela Dark Side do que os contos. Se vocês quiserem que eu fale de um conto em específico separado depois, a gente pode fazer um outro vídeo para isso. Mas voltando para a avaliação do livro. Por que eu gostei tanto de dar uma nota máxima para esse livro? Eu já disse, mas eu vou repetir o que eu falei já no vídeo. Esse livro conseguiu atrair tantas pessoas que já gostavam do Edgar Allan Poe, quanto pessoas que querem conhecer mais dele. Então isso quer dizer que você consegue trazer contos que todo mundo queria reler ou ler, que é O Corvo, Assassinato na Rua Morgue, Caravelho de Ouro, entre outros, e consegue trazer outros contos que provavelmente você não leu. Provavelmente você não leu todos os contos do Poe, porque é muito difícil. São vários e várias outras edições. Então esse livro da Dark Side consegue te trazer todos esses contos em um volume. É claro que vai ter mais um volume, já tem, se eu não me engano, que a Dark Side publicou o volume 2, que eu até pretendo fazer um outro vídeo pro canal, fazendo uma continuação desse vídeo. Mas, enquanto isso, o volume 1 é uma boa pedida para quem quer conhecer ou já conhece o Edgar Allan Poe. Sem falar que ele é um material muito bem acabado. Eu gosto muito quando o livro tem uma produção muito boa. Ele é todo em capa dura, eu já falei toda a parte específica técnica dele. Então, se você é um colecionador, você vai gostar de guardar ele na sua estante. Isso é um outro ponto positivo para esse livro. Bom, e nós vamos ficando por aqui com mais um vídeo da Biblioteca do Beck. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir os nossos outros vídeos que vão estar aparecendo daqui a pouco aqui no cardboard. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para sempre receber as notificações de mais vídeos, curtam e compartilhem com seus amigos e deixem mais comentários e sugestões sobre o que nós podemos abordar a partir de agora no canal. Se vocês querem mais curiosidades sobre esses clássicos do terror que a Dark Side está colocando, fazendo mais análises, que tem um do Lovecraft, tem a continuação do Poe, tem o Frankenstein, tem vários outros clássicos que a gente pode estar falando, deixem nos comentários que a gente pode estar produzindo um vídeo sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!